Olá, seja bem-vinda a mais um XenuCast. Hoje estamos aqui com a doutora Fernanda Assis, sócia do Xenu. Fernanda, se apresenta, por favor, e conta um pouquinho sobre a sua história. Oi, Yara, oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Sempre escuto e vejo os podcasts do escritório, sempre tive vontade de participar. Que bom que chegou a minha vez. Bom, a minha história profissional com o Xenu, ou com os meus sócios do Xenu, ela é longa e repleta de desafios. Eu comecei como estagiária de 2 sócios do escritório, atuais sócios do escritório, o Luiz Gustavo e o Geraldo, e eu estagiei durante 2 anos em uma outra estrutura, né, em um outro escritório, como na área de direito civil. Por incrível que pareça, nada a ver com a minha atuação atual. Fiz estágio durante 2 anos nessa área, e quando eu estava perto de me formar, eu lembro direitinho que o Gustavo chegou para mim e falou que tinha uma vaga na área de licitações do escritório. E eu, como tinha interesse em advogar, em ser contratada naquele escritório, topei o desafio. Então, assim que eu me formei, eu comecei a trabalhar com licitações públicas e me apaixonei por esse universo. Trabalhei e trabalho até hoje, não só com licitações públicas, né, mas com todo tipo de relação pública que uma empresa possa ter com a administração pública. Contratos, contratações diretas. E quando eu tinha 4 anos já, né, atuando nessa área como advogada, eu recebi o convite para ser sócia do escritório e a responsável pela nossa área de direito público, que é uma área um pouquinho mais ampla, né, do que as licitações e os contratos públicos. Ela engloba também o regulatório, o ambiental. E depois, mais tarde, a gente incorporou o compliance também. Então, assim que a lei anticorrupção brasileira entrou em vigência, eu me interessei pelo assunto e fui estudar. Fiz alguns cursos sobre o tema no INSPER, na LEC, e comecei a trabalhar com compliance no dia a dia. E eu entendi que tinha muita sinergia com a área de direito público, porque o compliance, no início, assim que a lei entrou em vigência aqui no Brasil, a ideia do compliance era muito focada em prevenir corrupção, né? Então, o papel do compliance era muito ligado à questão de ter integridade nos negócios, mas com um foco muito forte nas relações com a administração pública. Então, eu vi uma sinergia muito grande com essa área na qual eu já atuava, né? E no direito público, e resolvi aprender, né? Estudei um pouco e no dia a dia comecei a trabalhar com compliance. Então, hoje eu atuo em ambas as áreas, tanto com licitações públicas como compliance no Xenu. Legal, muito interessante. Realmente essas áreas elas são bem, né, conectadas, tem bastante sinergia. E falando de compliance, você já falou aí uns dos marcos, né, que a gente teve, a lei anticorrupção, a gente teve também a questão do antitrust nos Estados Unidos, que eu acho que influenciou bastante. Com certeza. Fala um pouquinho sobre essa evolução do compliance, né? Acho que quando começou, ninguém entendia muito bem, as pessoas tinham um pouco de receio, tal. Como é que tá isso? Como é que isso evoluiu no tempo, né? Eu vejo uma evolução constante do compliance e é muito importante que seja assim, né? Não só porque a própria legislação, né, as regulamentações das áreas econômicas, ela vai se atualizando com o tempo, mas as práticas também vão mudando, né? Então, situações que antes poderiam ser consideradas ilegais, mas eram bem vistas, são práticas que hoje talvez não sejam mais tão bem vistas assim. Então, o compliance, claro que digamos assim, o coração do compliance é estar em conformidade com leis, com regras, com regulamentos, mas a parte das melhores práticas do mercado, e isso tem um combo de melhores práticas, que ele é bem homogêneo em todos os segmentos econômicos, mas a gente tem alguns segmentos que têm práticas muito bem definidas e delineadas. E estar de acordo com essas melhores práticas é muito importante. Então, por isso o compliance tem que estar em constante evolução. De fato, como eu mencionei no início, quando a gente teve aqui a promulgação da nossa lei anticorrupção no Brasil, que, claro, se espelha bastante em outras, né, regulamentações, outras leis internacionais, como, por exemplo, no FCPA, o foco, como eu disse, era muito prevenir corrupção, prevenir condutas, fraude a licitações, lavagem de dinheiro, condutas mais graves, pelo menos na percepção das pessoas, né? Eu falo nos meus treinamentos que é muito fácil você entender o que pode ou não pode se isso está na lei. Mas o compliance foi caminhando, como eu disse, para essa questão das melhores práticas. Não necessariamente algumas condutas devem ser vedadas numa empresa porque elas são proibidas legalmente, mas porque não é mais uma boa prática, não é bem visto, não está em sinergia com a ética empresarial que deve existir no nosso dia a dia. E eu vejo também um avanço do compliance no sentido dele começar a abarcar outros assuntos. Então, por exemplo, a gente vê a parte de direitos humanos, direito dos trabalhadores, a parte toda de equiparação de gênero, de prevenção a qualquer tipo de violência no ambiente de trabalho, muito presente nas pautas, nas discussões de compliance atualmente. E essa evolução é muito importante, porque eu entendo que o compliance hoje, ele não é mais uma área
exclusiva de controles internos, né, ou que dita regras numa corporação. Hoje o compliance ele tem muito mais um papel, na minha visão, de parceiro de negócios e parceiro de todas as áreas dentro de uma empresa. Então ele tem um papel importante de ajudar a empresa a desenvolver seus negócios, realizar suas atividades, seus projetos da forma mais segura possível. Então é muito importante que essa evolução ocorra e que haja essa multidisciplinariedade no compliance, porque está muito além hoje de simplesmente prevenir de fato corrupção. Você trouxe essa questão da ética, né? E a ética realmente ela é uma coisa que ela vai evoluindo. E olhando em termos de empresa, eu acho que a gente vive também um movimento muito de ter as coisas em procedimentos, né? Então, de ter SOPs diárias, tudo mais. E também acho que o próprio ser humano, a gente sempre busca meio que uma receita de bolo para resolver os problemas. Então, poxa, eu preciso ter uma área de compliance que tenha um canal de denúncia, uma política tem alguma receita de bolo? Tem checklist que você precisa ter na tua área de compliance enquanto empresa? Olha, a gente tem, claro, a Controladoria Geral da União mesmo traz a diretriz do que hoje pode ser considerado um programa de compliance eficiente, né? Ou seja, um programa de compliance completo e que funciona na prática, né? Então, ela traz ali o apoio da alta direção, o mapeamento de riscos, as diretrizes mesmo que instauram num código, né, de conduta, em políticas internas, o canal de denúncias, claro, é um instrumento importante. Existem alguns pilares realmente para um programa de compliance ser considerado pelos órgãos de controle como eficiente. Mas não tem uma receita de bolo. Até porque cada empresa tem os seus próprios riscos, né? E o seu apetite a risco também. Então, eu acho assim, tem um padrão geral de pilares de um programa de compliance, mas a empresa tem que ter um programa de compliance adequado à sua realidade. É muito comum eu me deparar em algumas empresas com algumas políticas que existem e que a empresa nem sabe por quê. Existe porque alguma outra empresa da mesma área tem essa política, então acha que obrigatoriamente tem que ter, e não. Eu até vejo esse movimento do menos é mais, vamos ver o que é realmente necessário, né? E isso parte do quê? Para mim, assim, se fosse colocar num checklist, o ponto mais importante é o mapeamento de riscos, né? Você tem que ter diretrizes internas, políticas, procedimentos que visem mitigar os seus riscos. Então, você precisa primeiro conhecê-los. E não simplesmente conhecer os riscos de compliance, né? Eu também via muito no início, quando eu digo início, é quando começou realmente esse assunto no Brasil, após a promulgação da nossa lei, eu via muito mapeamentos de riscos de compliance voltados, como eu disse, para questões de fraude a licitações, relacionamento com agentes públicos, mais focado nessas relações externas, né? E hoje, o foco nas relações internas, num bom ambiente de trabalho, em como você lida com seu colega, um foco na liderança, na forma de gerir, ter que entender que hoje a gente convive numa multigeracionalidade dentro das empresas, né? Tem empresas que a gente consegue encontrar 5 gerações diferentes trabalhando num mesmo lugar. Todas essas variáveis começaram a ser incorporadas no compliance. Então, os códigos, as políticas, elas têm que estar de acordo com a realidade da empresa. É melhor você não ter uma política que não retrata a sua realidade ou que não será seguida do que ter. Então, por isso que eu vejo esse movimento do menos é mais. Vamos começar com o mapeamento de riscos, vamos entender quais são os riscos realmente daquela empresa e um mapeamento de riscos mais amplo realmente. Um mapeamento de riscos, eu gosto muito da forma que a lei anticorrupção francesa traz o mapeamento de riscos. Ela chama até de uma cartografia dos riscos. Ou seja, a empresa tem que mapear os riscos por área de negócio, porque nem toda área de negócio está exposta aos mesmos riscos, Claro. por localização geográfica, inclusive não somente em relação a países, né, quando tem uma atuação mais globalizada, mas por localização geográfica até, por exemplo, no próprio Brasil, a gente sabe que tem regiões em que há uma exposição maior a risco se você lida, por exemplo, com a administração pública. Então, ela tem que ser um mapeamento de risco realmente que leve em consideração o dia a dia da empresa. Esse eu acho que com base nele, você cria, sim, um programa de compliance efetivo, porque você vai ter só as políticas que são necessárias para mitigar aqueles riscos realmente. E, claro, canal de denúncias, os outros pilares que a CGU traz, eles têm que existir. Mas um outro exemplo, tem empresas que têm um compliance interno, tem empresas que preferem terceirizar esse tipo de papel, tem empresas em que o papel de compliance officer é acumulado com o diretor jurídico, tem empresas que não. Por quê? Porque não tem uma receita de bolo realmente, depende do tamanho da empresa, dos riscos aos quais ela está exposta e do apetite daquela empresa a risco. Interessante. Fernanda, eu estava lendo um artigo teu no Antes do Café, inclusive quem ainda não assinou Antes do Café, entre lá no nosso site, se inscreva nas nossas newsletters, porque os nossos sócios estão sempre escrevendo sobre assuntos super interessantes. E você falava sobre integrar e engajar os times nos projetos de compliance. Eu acho que hoje em dia uma das grandes dificuldades que a gente tem nas empresas é integrar as pessoas e engajar elas em tantos projetos que a gente tem. A gente tem metas para bater, a gente tem os projetos de ESG, do RH, tudo mais.
Que estratégia você recomenda para que a gente consiga trazer o compliance dentro das empresas para próximo desses times? Eu vejo, assim, vários desafios, né, do compliance. Um deles, de fato, é isso, né, é integrar, é conseguir o engajamento das pessoas em relação ao tema. O compliance, durante muito tempo, e até atualmente ainda é visto, assim, em algumas empresas, como uma burocracia. Ou como uma área, ou se for, né, no caso, tiver só um profissional, que está ali para impedir negócios, para falar não. E não é. Não é, na verdade, o nosso papel. Eu falo nosso porque eu também sou, né, compliance officer de algumas empresas. Então, o nosso papel enquanto profissionais da área de compliance não é falar não. É pelo contrário, é ajudar a construir um sim seguro. E seguro para quem? Para a empresa? Também, mas não só para a empresa, para os colaboradores também. E eu acho que às vezes falta essa percepção de que o compliance aí não é, está numa empresa, ele é implementado não somente para proteger o CNPJ. Ele está ali para proteger também todos os colaboradores. Então, eu acho que esse engajamento a gente consegue obter a partir do momento que a gente tem uma acessibilidade maior dos colaboradores de uma empresa ao compliance, para entender que o compliance está ali para apoiar nas discussões, não está ali para falar não, está ali para ajudar realmente a tirar os projetos do papel, mas de uma forma segura. Ou 100% segura não, mas de uma forma mais segura, né? Mitigar riscos. Esse é sempre o objetivo principal do compliance, né? Prevenir, claro, mas se não for possível prevenir 100%, mitigar esses riscos. Então, o engajamento é muito importante. O que eu faço muito, tanto nas empresas para as quais eu só presto assessoria, mas principalmente naquelas em que eu atuo como compliance officer, é ter uma proximidade maior. É mostrar que eu estou ali como um parceiro de negócios e não como alguém que está ali só para trazer burocracia, ditar regra, controlar o que o outro está fazendo, punir, porque eu lembro muito que no início da minha atuação as pessoas viam compliance como alguém que só queria investigar e punir. E isso é o que a gente menos quer. Esse é o papel que a gente não quer ter, na verdade, né? Porque se a gente trabalhar melhor na parte da prevenção, da conscientização, dos treinamentos, a ideia é que a gente não precise chegar nesse momento, né? De ter que investigar condutas não conformes, de ter que aplicar uma medida disciplinar. Então, o engajamento do time é muito importante. A gente tentar se aproximar de todas as áreas, mostrar que a gente pode contribuir com todas as áreas na empresa e que a gente está ali, na verdade, para ajudar, como um parceiro mesmo, e não para impedir que as coisas saiam do papel. Eu acho que esse seria a solução para a gente conseguir trazer um maior engajamento do time. E é muito importante também a gente contar com promotores, multiplicar os promotores, né? Aquelas pessoas que já confiam no compliance, que enxergam esse valor, né, na nossa parceria, realmente começar a promover isso dentro da empresa. Porque, claro, em toda empresa a gente tem os detratores, então a gente precisa aumentar os promotores para conseguir esse engajamento de uma forma mais homogênea dentro da empresa. Legal. Você falou de treinamento agora, eu acho que uma outra palavra que combina muito com compliance é treinamento. Acho que a gente tem até aquela coisa que a gente brinca, compliance você treina, 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 quando achar que já treinou o suficiente, treina mais um pouco. E a gente também viveu, principalmente com a pandemia, essa fadiga do treinamento, principalmente do treinamento online, daqueles treinamentos massificados, tal. Que tipo de estratégia a gente pode trazer para que esses treinamentos sejam mais interessantes, mais, enfim, agradáveis de serem feitos? A gente consegue trazer inovação, criatividade? Você tem alguma estratégia? Tenho sim. O interessante dos treinamentos é quando a gente propõe, né? Eu normalmente faço um cronograma de treinamento para o ano, né? Isso falando das empresas em que eu atuo como compliance officer de fato. E a gente sempre escuta assim, não tem espaço na agenda. São muitos treinamentos, a gente tem outros projetos que vão ocupar o tempo da equipe, ou treinamentos no final do ano não dá porque está perto de bater a meta e eu não posso tirar meu time para ser treinado. E é um desafio de fato, né? E algumas empresas até usam o modelo de treinamentos gravados mesmo, né? Nas suas próprias plataformas internas, que aquilo sim vira uma burocracia. Aquilo ali, você, na verdade, não necessariamente não. Você quase nunca está treinando alguém, porque a pessoa põe para rodar ali o vídeo do treinamento e não necessariamente está prestando atenção. Claro que a gente tem algumas ferramentas, como colocar um quiz, uma mini prova, né, um teste de absorção de conteúdo. Mas mesmo assim, a gente não tem ali uma garantia de que realmente as pessoas estão sendo treinadas naquele formato de vídeo aula, digamos assim. O que eu acho que é importante de novo, menos é mais, né? Treinamentos menores. É muito comum a empresa, justamente por essa questão de agenda que eu mencionei, falar, vamos fazer um treinamento único, anual, para cumprir tabela. Né, para eu poder mostrar para minha matriz que eu estou treinando exatamente, anualmente meu time. Aí faz um treinamento de 1h30, 2 horas, em que as pessoas prestam atenção em metade do período
quando muito, né? Em metade do tempo, quando muito. E não deu tempo de falar de tudo, não tem problema, ano que vem tem de novo. Não, eu acho assim que o modelo de treinamentos menores e mais direcionados a temas específicos é um bom caminho, porque aí realmente você consegue dar uma profundidade maior naquele assunto sem tomar tanto tempo da agenda dos colaboradores. Então, por exemplo, eu tenho feito muitos treinamentos sobre assédio moral e sexual. São treinamentos mais curtos, de 40 minutos, quando muito 1 hora, com espaço para perguntas, ou quando não tem perguntas, eu mesma faço um quiz no final. Então, são treinamentos mais direcionados, personalizados. Acho também que a forma mais dinâmica de treinamento, quando você consegue unir, integrar o teórico com o prático, funciona bem, né? Então, treinamentos que eu dou, por exemplo, sobre relacionamento com agentes públicos ou com pessoas politicamente expostas também. A gente faz uma parte prática, mas faz uma parte teórica, perdão, mas no final a gente coloca ali, por exemplo, algumas red flags para ver se os participantes conseguem identificar, né, essas red flags, com casos do dia a dia, né, com situações que são vivenciadas no dia a dia mesmo. Simulações, né? Simulações, cases, isso também traz engajamento. Uma outra forma de treinar que eu acho muito interessante são as pílulas de compliance, né, os informativos de compliance. Cada empresa adota a sua periodicidade, mas você pegar um tema, por exemplo, em um mês você manda uma pílula sobre conflito de interesses, bem visual, com técnicas de visual law, legal design, normalmente eu uso isso nos treinamentos que eu faço, com charges, ou mini vídeos, também vídeos de 2 minutos, para falar esse mês sobre conflito de interesses, no outro mês sobre confidencialidade. É uma forma de você estar treinando também as pessoas, sem parar todo mundo da empresa para ouvir sobre um tema durante 2 horas, né, que é realmente, ou virtualmente, pior ainda, né? Porque virtualmente a gente sabe que você não tem como garantir que a pessoa está prestando atenção no seu treinamento, né? O foco, né? Ele se perde um pouco no formato online. São essas dicas que eu daria, são assim, as ferramentas que eu venho utilizando para tentar realmente treinar de uma forma mais leve, mas também mais assertiva os colaboradores das empresas. Perfeito. E falar em assertividade, um outro tema também que está muito vinculado com compliance é políticas. E eu, na área de direito digital, passo muito por isso também, porque às vezes você tem aquele tanto de política, você recebe às vezes do Global as políticas, tropicaliza para o Brasil, mas na prática ninguém sabe, fica lá numa gaveta, não é aplicável. Como que a gente consegue ter políticas mais assertivas? Essa questão do menos é mais também, será que a gente precisa de tantas políticas, uma política para isso, para aquilo, Ana? Será que não é melhor a gente ter uma política mais enxuta, mais que segura? O que é uma política enxuta que segura? Que são tantos temas, né? Eu mencionei numa das perguntas que o compliance ele é multidisciplinar, está cada vez mais multidisciplinar. Então, se você pensar sob essa ótica, que ele deve apoiar todas as áreas de uma empresa. O número de políticas, procedimentos que a gente tem realmente é enorme nas empresas atualmente. E engraçado que tem empresas que a gente faz não a implementação do compliance, mas uma revisão do programa de compliance que já está implementado. E é muito comum nas entrevistas que eu faço de mapeamento, inclusive de gestores da alta liderança, sua empresa, vamos supor, tem um código de conduta? Tem. Você já leu? Já, quando eu entrei, eu recebi. Você sabe onde acessar? Não. Não sabe. Isso porque tá, às vezes, no site da empresa, né? Tá em algum... Intranet. Na intranet. Ou a sua empresa tem um código de conduta? Não sei. Então, assim, existem muitas políticas, mas eu vejo que elas são hoje muito pouco acessíveis e pouco didáticas também. Os códigos de conduta, de ética e conduta, depende, né, do nome que a empresa prefere utilizar. Eu, particularmente, gosto de utilizar código de conduta, porque eu acho que o código de conduta realmente é a empresa colocar ali em linhas gerais as condutas que ela espera dos seus colaboradores, tanto nas relações internas quanto nas relações externas, né? Porque a ética não tem como você obrigar uma pessoa a ter ética, né? A gente já entra numa discussão aqui de valor e princípios que é além. Mas, enfim, é muito comum pegar códigos de condutas e políticas muito, muito grandes, né? Várias páginas, porque tenta detalhar tudo, tenta prevenir todas as situações, e não é possível isso. E se você pensar em prevenir tudo, você vai ter que atualizar esse documento o tempo todo, porque as coisas mudam numa velocidade muito grande, né? As regulamentações mudam, as práticas mudam. Então, eu acho que aqui entra o menos é mais sim. Eu acho que a gente precisa ter, as empresas precisam ter cada vez mais códigos de conduta mais enxutos. É como se fosse assim, as regras de ouro do compliance da empresa. Isso vai estar no seu código de conduta, num formato mais acessível, né? Com imagens, num formato mais gostoso mesmo de ler. Porque ele é a Bíblia do compliance. Né? Então, ele é o documento principal. E aí, depois, os assuntos que você precisa destrinchar, você coloca em políticas. Mas, de novo, eu acho que as empresas têm que pensar
em ter políticas que, de fato, elas precisam ter. É muito comum encontrar políticas que não têm, assim... Eu tive um cliente que tinha uma política de responsabilidade socioambiental. Ele não tinha uma ação, um projeto relacionado a esse tema, mas tinha a política, que muitos dos colaboradores nem sabiam que existia. Então, eu acho que realmente nessa parte das políticas precisa ter uma revisão pelas empresas do volume, mas também da linguagem, do formato desses documentos, uma linguagem mais acessível, não pode ser muito técnica, porque se você quer direcionar os seus colaboradores, você precisa conseguir se comunicar com eles. Então, uma linguagem muito técnica não é acessível. E um outro ponto, para finalizar minha resposta a essa pergunta, é muito importante também a gente ter o teste de absorção de conteúdo também dessas políticas. Então, eu vejo sistemas em que os colaboradores têm que ler a política e só dar um conhecimento de publicação, sem nenhum teste de absorção de conteúdo. Isso é muito simples de se fazer. Ele pode abrir o documento, descer até o final, aí aparece a caixinha, conhecimento de publicação. Às vezes nem lê o documento. Então, eu sempre sou favorável a ter ali pelo menos 5 perguntas, não é nada muito longo, para realmente testar se a pessoa leu aquela política. Perfeito. Você falou agora também sobre revisão de programas de privacidade, ó, de compliance. Eu tô puxando sardinha pro meu lado já. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre os elementos essenciais que precisa estar dentro de um programa dessa natureza. O que é um programa de compliance bem-sucedido, né? Você tem algum passo a passo? Como eu disse, existem os pilares, né, que a própria Controladoria Geral da União traz para a gente, mas não tem a receita do bolo. Eu acho que o programa de compliance da empresa, ele vai se desenhar com base na matriz de riscos. Então, como eu disse, o mapeamento de riscos é primordial, mas um mapeamento de riscos realmente real, assertivo, levando em consideração todas as variáveis de área de negócios, de área de atuação, de localização geográfica. Aí sim, políticas que sejam necessárias e que sejam acessíveis na linguagem, no formato, um bom código de conduta, em que as pessoas realmente queiram consultar. Não adianta ter aquela bíblia que a pessoa, às vezes, não vai consultar. Uma coisa que eu vejo muito importante também é ter um lugar único para colocar todos esses documentos e essas políticas, porque às vezes os documentos estão salvos, cada área salva no seu, digamos, na sua caixinha dentro da intranet ou do sistema, e as políticas elas se conversam. Já aconteceu de eu pegar cliente que tinham políticas que eram contraditórias, porque uma estava salva por uma equipe e o mesmo tema sendo tratado de forma diferente por outra área da empresa. Agora, o principal, assim, se eu puder trazer, isso é mais o prático, mas se a gente puder dar um passo atrás, eu acho que um programa de compliance, para ele ter sucesso, ele precisa de 2 coisas. A primeira é o envolvimento da liderança. E por que eu estou falando envolvimento? Né? Quando a gente vai lá nos pilares que eu mencionei da Controladoria Geral da União, ela fala em apoio da liderança. Mas eu vou além. Envolvimento. O que é envolvimento da liderança? Não é simplesmente falar, ok, eu quero ter um programa de compliance, vou contratar alguém externo para implementar ou vou montar uma equipe interna para implementar. Não. É realmente se envolver na construção das políticas, se envolver na quais são as diretrizes para a sua empresa. E isso tem que estar em sinergia, inclusive, com o seu planejamento estratégico, com os objetivos da instituição, quais são as condutas que são importantes, né, dentro da minha empresa. Participar dos treinamentos é muito importante também, dar autonomia para o profissional do compliance para, por exemplo, conduzir as investigações internas, né, e sugerir as medidas, porque o compliance muitas vezes sugere as medidas com base numa investigação de compliance, e depois quando reporta isso para um comitê de ética, para a diretoria, depende do formato de cada empresa, outras questões são levadas em consideração, e não estou dizendo que não devem ser levadas em consideração, mas acaba que fica meio amarrada a atuação do compliance. Então, o primeiro é realmente o envolvimento da alta direção, e o segundo é, que talvez seja o maior desafio de todos nós profissionais da área, obter a confiança do time. Não só o engajamento, a confiança também. E se a gente não tem um canal de compliance que realmente funciona, e quando eu falo aqui canal de compliance, é o canal realmente, cada empresa dá seu nome, né? Um linha ética, um canal de denúncias, que as empresas confiem, que elas podem trazer situações ao conhecimento do compliance, que elas terão a sua identidade preservada, né? Claro que muitos sistemas já permitem denúncias anônimas, mas muitas vezes o que está sendo denunciado permite você identificar o denunciante. Então as pessoas têm que ter confiança em trazer o assunto para o canal de compliance da empresa, ter confiança que aquele profissional vai tratar tudo com sigilo e confidencialidade, que aquele profissional vai agir com imparcialidade e autonomia na condução de uma investigação interna, e que não haverá retaliação. Esse talvez seja o grande desafio para os programas de compliance, de fato,
serem de sucesso nas empresas hoje. A falta de confiança que existe muitas vezes em reportar as situações não conformes dentro da empresa. Isso é muito importante. Fernanda, falando um pouco de tendências, quais são as tendências que você vê para o futuro do compliance? A gente falou aí dessa evolução, né? Todos esses desafios, o que você enxerga aí para o futuro? Bom, algumas eu já falei, né? Por exemplo, uma revisão dessas políticas, dos códigos de conduta, para melhorar a linguagem, a acessibilidade, né? Dessas instruções, dessas diretrizes. O menos é mais também, treinamentos mais curtos, mais direcionados, políticas que de fato sejam necessárias. É uma tendência também trazer um pouco mais de inteligência artificial, eu sinto falta disso e vejo as empresas já se preocupando com isso, né, em ter uma forma mais rápida de obter dados e de analisar esses dados, por exemplo, numa auditoria, por exemplo, numa investigação interna. A gente precisa, não tem, acho que nenhuma área tem como fugir, né, dos avanços tecnológicos e do uso da inteligência artificial, e eu acho que o compliance é uma área em que isso pode melhorar muito o trabalho dos profissionais de compliance e trazer uma assertividade muito maior nas auditorias, nas investigações internas. A multidisciplinariedade, que eu já mencionei, a gente parar de olhar só para ilegalidade, fraude, anticorrupção e ter um olhar mais amplo, que o compliance tem um papel importante de ajudar as empresas a terem responsabilidade corporativa. Né? E aqui a gente passa um pouquinho pela questão do ESG. E já é muito comum a gente se deparar com questionários de compliance de terceiros ou questionários, checklists de compliance que às vezes as empresas recebem até de órgãos públicos, pedindo dados e pedindo ações da empresa e projetos relacionados a questões de equiparação salarial, igualdade de inclusão, questões de treinamento de prevenção ao assédio. Então, essas coisas, sustentabilidade, a própria nova lei de licitações trouxe esse assunto também da sustentabilidade. Então, eu acho que o ESG hoje, ele está muito entrelaçado com o compliance. Eu acho que são atividades complementares e que vai ser uma tendência aí do futuro, né? Será uma tendência aí a curto prazo, o compliance, não sei se colocar isso no seu guarda-chuva, mas apoiar, né, a área que for responsável por essas temáticas na empresa, no desenvolvimento de políticas, na realização de due diligence voltadas a esse tema do ESG. Eu acho que essa é uma forte tendência também do compliance. Você consegue ver essa interconexão entre o ESG e o compliance de forma nítida? Muito nítida, e isso já vem acontecendo. Como eu disse, os questionários de terceiros, né, que as empresas recebem sempre e mandam para os seus parceiros de negócio, para os seus clientes, prestadores de serviços e fornecedores, já vem com cláusulas relacionadas a questões de ESG de uma forma geral. E a gente pode dar um passo até antes, né? Não tem como ter um programa de compliance bem estruturado se a empresa não tiver uma governança bem clara e bem estruturada também. Como eu disse, um dos principais pontos ou pilares é o apoio da alta liderança. A gente precisa ter tudo muito bem definido, uma governança muito bem enraizada para o compliance poder, de fato, se tornar efetivo e não realmente somente um monte de políticas e burocracias internas. Com certeza. E para discutir esse tema de ESG, meus caros ouvintes, nós temos uma surpresa para vocês. Nós temos uma convidada especial, Carolina Hasegawa, que é sócia da Rever Consulting, uma fera do ESG, que vai agregar aqui essa mesa com a gente. Carol, pode vir para cá, eu vou chamar ela de Carol durante esse podcast, porque senão não vou Bem-vinda, conseguir. Carol. Seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite. Se apresenta, por favor, pro pessoal, para quem não te conhece ainda, para quem já te conhece de LinkedIn, já tem uma noção aí da fera que você é. E conta um pouquinho do seu trabalho também na Rever. Legal. Obrigada pelo convite, Yara. Prazer. Obrigada, Fernanda. Imagina. Como a Yara falou, eu sou Carolina Hasegawa. Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Campinas, sou bióloga. E, bom, eu trabalho aqui em São Paulo já há muitos anos para tentar me aproximar um pouquinho, assim, dessa minha formação. De vez em quando eu dou uma pedalada, pego uma trilha para dar uma desopilada e chegar na natureza e entrar um pouco em contato com essa minha formação, né? Então, eu tô aqui já em São Paulo, vai fazer 12 anos, que é mais ou menos o mesmo tempo que eu tô trabalhando nessa área de sustentabilidade corporativa. Então, eu sou sócia da Rever. A Rever Consulting, ela é uma empresa B certificada.
Para quem não conhece, né, as empresas B certificadas são empresas que trabalham com um propósito, né, então não só como orientação para o lucro, mas também para geração de impactos positivos tanto na sociedade quanto no meio ambiente. E hoje eu atuo como head de todo o pilar ESG, então tudo que diz respeito ao trabalho relacionado à gestão corporativa da sustentabilidade, mas também com a implementação de alguns temas específicos como direitos humanos, clima e biodiversidade. Então, acho que é isso em termos de apresentação, e já pegando o gancho aqui, né, dessa interconexão que a Fernanda falou, né, talvez só para deixar um pouco claro para todo mundo, o ESG, né, é uma sigla que vem do inglês, né, que é para o ambiental, social e governança. A gente costuma usar muito isso para avaliar o desempenho, né, de empresas ou instituições acerca do seu trabalho de sustentabilidade. Tá? Então, vocês vão ver aqui que eu vou falar sempre sustentabilidade e ESG. Né? O ESG é muito mais relacionado a esse fator de avaliação, de entender o desempenho das empresas nesses aspectos. E isso tem crescido muito, né? Tem evoluído muito fortemente o trabalho não só das empresas, mas também da regulação acerca do ESG e da sustentabilidade, porque a gente tem visto aí uma evolução muito importante no contexto tanto social quanto ambiental, né? Então, mudanças climáticas, um volume muito importante, né, de desigualdade dentro dos países. E isso tem gerado muitas ações empresariais, mas ao mesmo tempo muita falta de credibilidade sobre o que está sendo falado. Né? Então, por outro lado, vem uma necessidade de maior comparabilidade, transparência e confiança sobre o que está sendo dito. Tá? Então, por isso que tem crescido muito, né, esse trabalho sobre a ESG. E essa interconexão com o compliance eu vejo muito nesse sentido, né? Da gente se aproveitar também das estruturas que já existem dentro das empresas, em termos de políticas, processos, envolvimento da liderança, para garantir que as políticas de sustentabilidade e responsabilidade social, elas de fato sejam executadas e elas não fiquem só no papel, tá? Então, quando a Fernanda falou ali sobre a receita de bolo, sobre o checklist do compliance, né, um dos primeiros pontos que você citou foi o mapeamento de riscos. E eu acho que olhar para a sustentabilidade junto, né, ao longo desse processo de mapeamento de riscos é super relevante. Há 4 anos atrás, quantas empresas será que tinham mapeado no seu risco uma pandemia como um risco de interrupção do seu trabalho, das suas cadeias de fornecimento, Exatamente. Que são cadeias globais, né? Então, a gente está falando aqui de resiliência produtiva, né? Então, quantas empresas também, até um ano atrás, tinham mapeado o risco de interrupção, de inundação dos seus estoques no Rio Grande do Sul? Né? Então, a gente precisa começar a olhar para as questões sociais e questões ambientais também como fatores de riscos que influenciam o negócio e precisam ser tratados, né? Não só no seu modelo de gestão de risco, mas também no seu compliance, na sua cultura empresarial. Então, eu acho que a interconexão está muito nesse sentido, né? Da gente também trabalhar junto, poder se antecipar sobre algumas questões e se aproveitar das estruturas que o compliance já trabalha. Perfeito. Carol, você trouxe esses temas todos. Eu acho que realmente tem muito essa conexão com compliance, porque a gente também quer uma receita de bolo pro ESG às vezes. A gente fica, ok, o que é que a gente faz? E por isso que apareceram tantas coisas como greenwash, pinkwash, exatamente porque algumas empresas tentavam fazer, mas de uma maneira muito desestruturada, sem um mapeamento e sem um plano de ação bem estruturado, né? E eu queria saber, atualmente, o que a gente tem de regulamentação impactando a sustentabilidade? A Fernanda trouxe da CGU, por exemplo, a questão do compliance. A gente tem algo similar para a ESG? Tem muita coisa evoluindo, né? Eu trouxe até uma colinha aqui, eu organizei um pouco, assim, bem nessa visão ambiental, social e de governança, tá? Mas tem muitas discussões acontecendo, né? Não só no âmbito de legislação, mas também regulamentações.
Se a gente olha do aspecto ambiental, por exemplo, tem um projeto de lei que fala sobre o mercado de carbono. É super importante, né? A gente está em indas e vindas aqui sobre esse projeto de lei, mas ele é um projeto de lei muito relevante, porque o Brasil tem a capacidade de se posicionar como um solucionador de questões relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, a gente está falando aqui de um potencial de troca de créditos de carbono. Então, quando uma empresa reduz, né, as suas emissões ou deixa de emitir, ela pode negociar esse valor, né, que ela tinha ali determinado para ela em termos de emissão. Então, é um comércio, né, que a gente quer regulamentar, mas que precisa dessa estrutura, desse embasamento jurídico, dessas regras do jogo, para que isso seja estabelecido. E isso é fundamental para cumprir o Acordo de Paris, que é o controle da temperatura até 1,5 graus de graus Celsius, né, para conter o aquecimento global. Tá? Então, essa é uma das discussões que a gente tem no âmbito nacional. No âmbito internacional, a gente tem uma grande discussão no Bloco Europeu que faz parte do Green Deal. O Green Deal é um grande pacote de legislações europeias olhando para a sustentabilidade ESG. E uma dessas legislações é a UDR. Gente, eu vou falar muitas siglas, tá? Para quem não é do universo ESG, Traduz pra gente. vocês vão ter que se acostumar. Essa é só uma das muitas que eu vou falar. A UDR, ela fala especificamente sobre a importação de produtos que tenham desmatamento ou conversão na sua pegada, né, na sua cadeia de produção. Então, o que eles querem fazer? O Bloco Europeu, eles querem evitar que todos os produtos que eles importem venham já com um desmatamento atrelado. Isso vai exigir muito, né, das empresas, porque eu estou falando aqui de commodities que são muito fortes para o negócio brasileiro, né, para o comércio nacional. Eu estou falando de soja, estou falando de gado com seus derivados, carne, couro, cacau, café, só para citar alguns, né? Então, essas empresas que fazem a exportação desse tipo de produto para o bloco europeu vão ter que demonstrar com credibilidade e transparência que os seus produtos não vêm de áreas desmatadas ou que sofreram conversão. Então, aqui a gente tem uma necessidade bem importante, né? Não necessariamente que é uma regulamentação nacional, mas que eles vão ter que se adequar por conta de competitividade de mercado. Afeta a gente, né? Um controle de cadeia. Pra você pegar um gancho nesse ponto, desculpa te interromper, Carol, mas só para fazer um leve comentário, grande parte das regulamentações a gente vê que primeiro surgem lá fora, né? Em outros países, muitas, né? Na União Europeia. Sim. Mas isso, de uma certa forma, ou o Brasil depois tem regulamentações semelhantes, que são espelhadas nessas, como aconteceu com a LGPD e GDPR, como aconteceu com a Lei Anticorrupção, e aí não foi espelhada necessariamente numa lei europeia, mas em leis de outros países. Mas acaba que isso respinga também aqui. Até por uma questão de compliance, esse é um papel do compliance, eu mencionei as melhores práticas. Você precisa se adequar a essas regulamentações, senão você perde competitividade. E, de uma certa forma, algumas regulamentações, acredito que a Carol passará por algumas delas aqui, as empresas no Brasil, por exemplo, precisam se adequar, não porque existe uma regulamentação nacional, mas porque elas fazem parte, às vezes, de uma cadeia de valor, ou porque elas querem ter acesso a um mercado que já está regulamentado. Tem até uma professora, eu não me recordo o nome, então não vou cometer a gafe de falar o nome errado aqui, mas que ela fala que existe esse efeito borboleta, né, da União Europeia. Muitas regulamentações que surgem lá, os outros países acabam ou por espelhar, né, fazer regulamentações parecidas, ou as empresas acabam por se adequar a essas regulamentações justamente por ser um grande mercado, né? Ninguém quer ficar de fora desse mercado, por uma questão de competitividade ou porque, de uma certa forma, você faz parte de alguma cadeia ali, né, de valor, digamos assim, de fornecimento de empresas que estão submetidas a essa regulamentação, então você precisa se adequar. Não por conta de uma regulamentação nacional, mas porque o seu parceiro, o seu cliente vai exigir que você se adeque. Exato. E não só por uma questão de competitividade, mas a gente está falando também de grandes empresas multinacionais, né? Onde tem ali uma matriz sediada, como o caso aqui no Bloco Europeu, e que vai obrigatoriamente ter que cascatear todo esse trabalho para todas as suas filiais, independente de onde está essa filial, né? Exatamente. Então, eu acho que esse é um trabalho que
de uma certa maneira ou de outra, vai acabar atingindo e tendo uma grande capilaridade no mercado brasileiro. Então, são regulamentações que nós precisamos conhecer, né? E nos adequar, né? As empresas precisam se adequar, e aí eu vejo mais uma sinergia com o compliance, né? Porque o compliance não está em conformidade, né? Conformidade legal, conformidade regulatória. Exato. Então, todas essas normas, vou chamar de normas, né? Que a Carol vai apresentar para a gente do ESG, tem que estar no radar, pelo menos, do compliance, né? Sim. A gente precisa, pelo menos, ter isso no nosso radar. Acho que já pegando, vou até pular aqui, né? Olhando ainda para o bloco europeu, a gente tem uma outra legislação que é a CSDDD, né? Mais uma sigla aí, né? Traduz aí pra Ela é a Diretiva Europeia sobre Devida Diligência em empresas, né, e sustentabilidade. Então, ela olha não só para os aspectos sociais, mas ela olha também para os aspectos ambientais, né? Então, ela coloca uma pressão e uma exigência de que a empresa olhe e faça a devida diligência, não só dentro da sua própria operação, mas também dentro da sua cadeia de valor. Né? Cadeia de valor, não só para trás, mas também para frente. Exatamente. Então, isso coloca todo o mercado numa corrente, né, de trabalho sobre esses critérios, e que a gente não vê como uma restrição, né? Então, vê mais como uma oportunidade de desenvolvimento coletivo sobre práticas de sustentabilidade. Então, essa CSDD, ela tem também, né, uma discussão que já está espelhando aqui no Brasil, com um foco um pouco mais social, né, olhando para direitos humanos, que é o Marco Nacional para Direitos Humanos em Empresas. Então, aqui a gente já tem também um projeto de lei nacional que olha para essa devida diligência, mas já com esse aspecto mais fortalecido em direitos humanos, tá? E aí a gente costuma, às vezes, separar, né, um pouco essa discussão ambiental e social, mas é importante ressaltar aqui que a gente usa isso muito como uma questão organizacional, assim, da cabeça, mas existe uma interseccionalidade muito grande sobre tudo isso. Tanto que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 2020, ela já estabeleceu como um direito humano o usufruto de um meio ambiente saudável. Então, toda vez, até quando a gente, né, faz as due diligence de direitos humanos nas empresas, né, o pessoal fala: nossa, Carol, mas vocês estão considerando questões de meio ambiente? Sim, estamos considerando, porque as Nações Unidas considera isso como um direito humano, né? Inclusive tem já uma proposta aqui no Brasil, né, que é uma PEC de emenda constitucional para garantir um clima, um meio ambiente saudável para as pessoas. Então isso abre todo um campo de políticas públicas para discutir sobre mudanças climáticas, mitigação e adaptação. E falar disso, né, numa semana que, pelo menos aqui em São Paulo, e grande parte das capitais brasileiras passaram por uma seca, né, e associado a um volume de queimadas, fica muito simples de você entender do impacto do meio ambiente na nossa capacidade produtiva, né, na nossa saúde como ser humano. Então, pensar que, sendo muito orientada para os negócios, né? Pensar, tá bom, então quanto que essa situação, esse contexto ambiental colocou a minha empresa sob pressão, os meus trabalhadores não puderam não puderam comparecer ao trabalho porque estavam precisando de um atendimento médico. De doenças, né, respiratórias, tudo está interligado. Tá tudo interligado. Então, a gente costuma fazer essa separação, mas na realidade isso não acontece, né? Então, é importante ter esse olhar e essa abertura, esse entendimento de que as coisas são fluidas e estão super correlacionadas, tá? Posso fazer uma pergunta no seu lugar? Claro, Yara? Carol, pegando um gancho, é uma curiosidade que eu vejo, vários clientes conversam sobre isso comigo, e eu queria ver qual é a visão da Carol. É exatamente isso. ESG, se a gente pensar em 3 pilares diferentes, eu ainda vejo isso sendo muito tratado de forma segregada dentro das empresas, né? E um dia eu escutei um podcast também que a pessoa falava assim, o ESG é a empresa. Né? É o negócio, Exato. É o negócio. Então, isso está interligado. Como você vê isso hoje dentro das empresas? Você vê uma área específica cuidando dos 3 assuntos, ou das 3 vertentes do ESG? Você vê hoje as empresas se estruturando para que isso fique, por exemplo, no guarda-chuva da liderança, da alta liderança, como uma área única, né? Porque se a gente pensar, né, numa empresa,
digamos assim, o natural, se a gente parar para pensar em vertentes segregadas, seria ficar, a gente tem uma área que cuida de recursos humanos, o social vai ficar aqui dentro. A gente tem uma Uhum. área talvez de compliance, a governança está interligada nessa área. Como você vê isso na empresa hoje, nas empresas sendo estruturado? Eu acho que tem muitas respostas para sua pergunta. E isso está muito conectado também ao nível de maturidade dessa agenda dentro das empresas, tá? Usualmente, as empresas que já têm uma agenda bastante estruturada de sustentabilidade, conhecem as suas prioridades, os seus riscos, seus impactos e as suas oportunidades, elas têm uma área de sustentabilidade. Uma área de sustentabilidade que, obviamente, tem ali uma conexão com a liderança, né? E, idealmente, a gente sempre fala dessa necessidade de envolvimento da liderança, né? Frisando o que você Exatamente. trouxe lá no começo. Mas essa área de sustentabilidade, ela é uma grande regente de uma estratégia. Ela depende de outras áreas para implementar, né? Então, se a gente pegar um assunto como mudanças climáticas, por exemplo, você tem uma área de sustentabilidade com a governança, a responsabilidade sobre essa agenda, mas que ela vai e deve trabalhar com outras áreas da sua empresa, né? Então você vai trabalhar com a área de operação, você vai trabalhar com os seus fornecedores, né? Então não tem como você fugir dessa capilaridade, tá? Mas o ideal é que realmente haja uma centralização dessa agenda e essa agenda sempre estruturada, né, por um estudo de prioridades, um entendimento dos riscos, das oportunidades, mas também dos impactos, né, que esse negócio gera para a sociedade, para o meio ambiente. E aí isso gera uma capacidade também da empresa de gerenciar, mas também de executar com muito mais facilidade tudo que você precisa fazer. E eu Perfeito. acho que isso já conecta também com a minha próxima pergunta, que era exatamente perguntar quais são os benefícios de trabalhar o ESG integrado no compliance. Sim. Bom, a gente falou aqui, né, sobre as regulamentações. Eu acho que só voltando um pouquinho sobre a parte de governança, que tem a ver com esses benefícios também, né? A gente tem visto um movimento muito importante e que começou muito lá nos Estados Unidos, né, da SEC, que é a Comissão de Valores, acionando tanto administrativo quanto judicialmente, tanto gestores de ativo quanto empresas de capital, sobre greenwashing. Então, olhando com muito cuidado e muita atenção, fazendo um esforço para entender o quanto que as empresas têm comunicado produtos, ofertas e serviços como verdes e que quando você vira na segunda página não tem nada, né, de atributos de sustentabilidade. Então isso tem gerado bastante discussão, tá, sobre as empresas, se elas devem ou não continuar sobre a sua comunicação de sustentabilidade ESG, com muito medo desse movimento. Tá? E aí, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, até nos Estados Unidos, né, tem esse grande trabalho de poder trazer essa comparabilidade e essa credibilidade para o que está sendo falado e trabalhado em sustentabilidade. Né? Então, a gente tem a CVM aqui no Brasil adotando, né, e lançando a resolução 93 para as empresas de capital aberto, onde elas têm que comunicar fazer uma divulgação sobre os seus resultados financeiros e os impactos da sustentabilidade sobre eles, tá? Então, IFRS já é uma instituição que trabalha, né, que todo mundo conhece sobre demonstrativos financeiros, e agora ela tem 2 cadernos adicionais. É o S1, que fala sobre a gestão geral da sustentabilidade, então como que você estrutura na sua governança a identificação de riscos, como que você trata esses impactos, né? Se você tem metas, KPIs, etc. E tem um outro caderno, que é o S2, que fala só sobre mudanças climáticas. Então, isso coloca as empresas numa nova dinâmica de Com trabalho, de certeza. necessidade de atender essa regulamentação, tá? Então, isso obviamente, já como benefício, né, e eu vou destacar aqui o principal, que é poder se adequar e se antecipar a essas novas regulamentações, que são regulamentações complexas. Sim. A gente tem recebido muita. No passado, a gente recebeu muitas demandas sobre, por exemplo, a SUSEP, que lançou uma circular
que era sobre a integração da sustentabilidade nos negócios e nas ofertas. Então, todo o setor segurador teve que correr atrás para se adequar a essa circular. E agora a gente vê, né, e está recebendo muita demanda das empresas de capital aberto que querem começar essa jornada rumo ao IFRS S1 e S2, porque é uma jornada. A gente tem aqui um prazo de adequação que ele é razoável, tá? Você tem que reportar essa divulgação conectada, né, até 2028. Você pensa, bom, 2028 tudo bem, né? São 4 anos. Ainda tenho tempo. Vou ter tempo. É sobre o exercício de 2027, tá? Mas para você conseguir chegar lá, tem todo um passo a passo a ser feito, né? E a gente passa de um modelo de asseguração também, que não é a asseguração mais limitada, é uma asseguração razoável. Então a gente sabe o quanto isso dá trabalho, né? E você muda também os prazos de trabalho desse relatório, porque antes os relatórios de sustentabilidade, quando desatrelados, né, do demonstrativo financeiro, você pode lançar quando você quer, né? Então tem empresa lançando em março, maio, junho, até agora em setembro tem lançamentos de relatórios e tá tudo bem. Mas com essa nova regulamentação, você obrigatoriamente precisa lançar em março de 2028. Então, isso coloca uma pressão importante sobre as empresas, né? De começar a olhar para essa gestão das informações, gestão dos dados, garantindo essa governança desde hoje. Porque você precisa fazer primeiro uma análise de lacunas. Como que eu estou em relação a essa regulamentação? Quais são seus gaps, Análise né? de risco. Exatamente. O que você precisa criar de procedimento, de política. Exato. E aí, essa interconexão, né, com o compliance, a gente sempre vê como muito valorosa. Porque quando a gente entra, né, como consultoria numa empresa para estruturar trabalho de sustentabilidade e tenha um trabalho forte de compliance, é muito fácil você se valer já da cultura que está estabelecida, desse engajamento, desse envolvimento, dos protocolos e procedimentos. Então as coisas fluem de uma maneira muito mais tranquila. E para a gente, o que é muito importante é que você consegue permear isso dentro da cultura da empresa, porque isso passa a ser um valor. Então aqui eu acho que eu vejo o maior oportunidade de trabalho. Com certeza. Que interessante. Bom, Carol, obrigada por todo esse conhecimento, por ter compartilhado com a gente esses insights super valiosos. Doutora Fernanda também. Com certeza. Cada vez que eu converso com a Carol, eu aprendo um pouquinho mais. E hoje não foi diferente. E eu com as duas, então. Hoje não foi diferente. Para quem quiser consumir o conteúdo que vocês, enfim, produzem, artigos que vocês escrevem, como é que as pessoas podem encontrar vocês em LinkedIn, em algum site? Eu estou em todas as mídias, né? LinkedIn, Instagram, no site do escritório também tem meus contatos, inclusive, pessoais, então fico à disposição aí para... Eu digo que é trocarmos figurinhas sobre esses assuntos, porque cada vez que eu converso sobre o tema, a gente aprende um pouquinho mais e tem um novo olhar, né, sobre essas temáticas. Exato, a beleza é que a nossa matéria aqui é interdisciplinar, né? Exatamente. Multidisciplinar, na verdade. Eu também estou no LinkedIn, podem me achar como Carolina Hasegawa. A Rever também tem as suas redes, né? Tanto o LinkedIn quanto o Instagram, e eu fico à disposição. Obrigada pela participação de vocês e obrigada aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Obrigada.